Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de novembro de 2014, é uma sexta-feira. O verbete de número 3.220, ele tem 6 páginas, 50 logias e 22 máximos. O tema é procrastinação danosa e foi escrito, segundo a especialidade, auto-organizaciologia. Quem redigiu o verbete é o neoverbetógrafo Augusto Francisco dos Santos. Augusto Francisco dos Santos, ele é brasileiro, natural de Sarandi, Rio Grande do Sul. Ele é graduado em Administração de Empresas, voluntário da Conscienciologia desde 2006, docente da Conscienciologia desde 2012 e tenepsista desde 2007. A procrastinação danosa é o ato ou efeito de a consciência, homem ou mulher, adiar tarefas essenciais para o momento evolutivo pessoal, podendo causar prejuízos holossomáticos e comprometimento proexológico. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da procrastinação, os mini-pensenes, a mini-pensenidade, os pensenes individuais e grupais, os holopensenes involutivos, a holopensenidade involutiva, os condicionamentos intrafísicos gerados pela pressão holopensênica da socin patológica. Na fatologia, o autoassédio, o egoísmo nas interrelações conscienciais, o atraso anticosmoético, o entrave assistencial, o conforto involutivo, as atitudes acomodadas, o planejamento supérfluo, a intencionalidade débil, as decisões adiadas, os objetivos incertos, a dramatização para a realização de tarefas evolutivas, o desvio de foco, a falta de foco, a lucidez ofuscada, a recém adiada, o tempo gasto sem rendimento evolutivo, a crise de imaturidade, o enfrentamento cosmoético, o posicionamento assistencial, o benefício de mexer no incômodo, o ajuste da bússola intraconsciencial, a compreensão para assistência por meio da finalização das tarefas evolutivas, as consequências positivas nas superações dos trafalhos. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a descompensação holossomática, a multidimensionalidade ignorada, o parapsiquismo inibido, os parafenômenos bloqueados, a falta de defesa energética, a baixa percepção quanto ao amparador extrafísico, a pressão energética dos assediadores de retrovidas, a auto- e interassistência restauradas, a identificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal. Nós chamamos a atenção que no detalhismo tem 17 máximos, o que constitui aí um indicador de bastante detalhismo, de bastante elaboração mental dentro desse verbete. É um índice de qualificação do verbete. Na argumentologia, nós destacamos os parágrafos taxologia, sob a ótica da organizaciologia, o verbetógrafo lista 9 repercussões da procrastinação danosa passíveis de ocorrerem a consciência incauta. Na terapeuticologia, segundo a holomaturologia, ele coloca 9 providências úteis para evitar as automanobras dilatórias próprias da procrastinação danosa. Na remissiologia, nós destacamos acabativa falha, antiprocrastinação, aproveitamento do tempo, auto-organização consciencial, autorreestruturação imediata e técnica de mais um ano de vida intrafísica. A superação da procrastinação danosa relativa às tarefas evolutivas reposiciona a consciência na proexis pessoal e grupal e no cumprimento das cláusulas do curso intermissivo recente. Você já vivenciou os efeitos da procrastinação danosa? Quais recins vem implementando para melhor aproveitamento do tempo?
Na bibliografia específica, o autor contribui com 6 fontes de referências e na webgrafia específica, uma fonte de referência. Agora vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análises Encyclosapiens, constituída por Marilene Haganin, que está aqui presente com a gente, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Protelamento, adiamento, autoassédio, entrave, crise, autoengano, lentidão, ansiedade, depressão, ociosidade, autovigilância, monitoramento, auto-organizaciologia, deficienciologia, corrupciologia, indecidologia, imaturologia, evitaciologia, desviologia e proexologia. Bom, antes da gente começar propriamente dita a tertúlia, a gente quer dar aqui alguns avisos rápidos. O primeiro é da Encyclosapiens, é um aviso e ao mesmo tempo uma solicitação, com relação à publicação dos 500 verbetógrafos. A Encyclosapiens comunica aos autores de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia que está organizando a publicação de livro-memória com os primeiros 500 coautores da Mega GESCOM. Se você possui verbete publicado e defendido no tertuliário e não recebeu mensagem solicitando o encaminhamento de informações pessoais para essa publicação, entre em contato com a Encyclosapiens por meio do endereço 500verbetógrafos@enciclosapiens.org. 500 é em numeral, verbetógrafos no plural e sem acento, Encyclosapiens, o Si é com Y e o Sa é com 2 S. Eu vou ler de novo. 500verbetógrafos@enciclosapiens.org ou acesse o site www.icge.org e procure o link em enciclopédia e em seguida 500 verbetógrafos para obter maiores informações. Atenciosamente, a equipe Encyclosapiens 500 verbetógrafos. Eu sempre dou aquela dica, aquele pedido também, que assim, mesmo que você já tenha enviado os seus dados, mas se você conhece alguém que é verbetógrafo, conversa com ele, informa para ver se ele também já enviou. E vamos supor que você não seja ainda verbetógrafo, mas você sabe, conhece, né, um voluntário que seja verbetógrafo publicado, então avise também a ele que tem essa publicação. Essa rede de informação pode ajudar, porque eu penso que ainda faltam pessoas ainda, né, um número bem substancioso aí de pessoas. O outro aviso é para o 10º Fórum da TENEPS e 8º Encontro Internacional de Tenepsistas. Gente, TENEPS é a nossa tarefa, né, nosso mega desafio, né, do intermissivista, segundo o verbete do professor Valdo. Então, ele vai ser realizado do dia 19 a 21 de dezembro de 2014. A primeira década, o local é no Auditório de Discernimento e vai ter transmissão online. Então, o ideal é você vir aqui, organizar uma viagem, passar um tempo aqui conosco no balneário energético, que é muito bom. Mas, qualquer motivo não possa vir para cá, pode assistir da sua casa por transmissão online. Uma outra informação é um curso pré-fórum, que se chama Tenepsologia, Teoria e Prática da TENEPS, que é uma realização da pré-IC TENEPS, que vai ser realizado do dia 15 a 18, portanto, 4 dias anteriores ao início aí do Fórum da TENEPS. De 15 às 18 horas na sala 1 do CIAEC. Os professores Amaro Krobi e professora Valquíria Krobi. Então, estão todos convidados. Para entrar em contato com o CIAEC
pelo e-mail caec.org ou pelo telefone 45, código de área 3525-2652. Então, gente, não perca essa oportunidade. A outra informação também é uma atividade gratuita, que é a palestra sobre a Grécia, que vai ser ministrada pelo professor Maximiliano Reimann. Então, quais são os tópicos? Qual a relação da Grécia Antiga com a paradireitologia? Acrópole e Ágora, a vida religiosa e política do homem grego na Antiguidade. Delfos, os oráculos e política grega. Vai ser no dia 30 de novembro de 2014, na sala do CIAEC, ao lado da sala da Enciclo Sapiens. Essa sala é aqui embaixo, é aqui ao lado, né? Fica embaixo dessas arquibancadas aqui no próprio tertuliário. E vai ser realizada de 15 às 17 horas. O que eu sei assim de informação é que o professor Maximiliano Reimann, ele fez uma viagem à Grécia. Então, que ele vai, nessa palestra, ele vai colocar a própria vivência dele nesses locais. Não é uma palestra só teórica, é uma palestra de vivência. Então, estão todos convidados, é bem importante. Certo? Agora, a pergunta clássica: por que você decidiu fazer esse verbete? E, durante a elaboração do verbete, quais fichas caíram para você? Se foi bom, se não foi, como é que foi? Certo. Boa tarde a todos. Esse verbete surgiu, na verdade, após um acidente de percurso. Mas, inclusive, eu nem sabia que tinha esse trafar. Após as reflexões que eu tive, porque no dia 13 de março de 2013, eu tive um acidente que eu caí, né? E nesse acidente eu fraturei uma vértebra, e com isso fiquei 90 dias imobilizado, né? O que aconteceu depois? Os exames resultantes, nenhum constatou problema. O médico disse assim: você está dispensado. Com essa resposta, eu comecei a refletir o que eu estava fazendo nos últimos 3 meses, 4 meses, o que estava acontecendo comigo, essa reflexão que eu fiz. Aí eu constatei o seguinte, que eu tinha insônia, eu durante o dia era uma pessoa, tinha angústia, tinha ansiedade, né? E isso me levou a uma palavra-chave: procrastinação. Por que eu vou explicar isso aí? Porque naquele mesmo dia do acidente, eu e mais 2 professoras, nós íamos iniciar um curso integrado de projeciologia, que nós chamamos de CIP, exatamente naquele dia, né? Então, eu comecei a desenvolver esse processo, achei que tinha lógica a minha procrastinação, porque o que acontecia? Eu ia estudar para as aulas e eu chegava lá e desviava o assunto. Eu ficava fazendo outras coisas e passava para outro dia. O que aconteceu? O tempo foi se aproximando. E interessante que somatizou no dia chave, no dia do início do curso. É por isso que eu até entendo que a procrastinação danosa aqui me pegou em cheio. Por quê? Porque ele afetou não só o soma, ele afetou o holossoma, né? E esse fato de afetar o holossoma, multidimensionalmente, a gente atrasa a nossa programação também, programação existencial. Então, essa foi a razão. Então, tá ótimo. Vamos, então, começar aqui as primeiras perguntas dos teletertulianos. Ao verbetógrafo, professor Augusto, Pensenologia, página 23, penúltima linha. Em meio a tantos cerceamentos omnipresentes, como eliminar os condicionamentos intrafísicos gerados pela pressão holopensênica da SOCIM patológica? Olha, essa situação da SOCIM patológica, ela é complicada. E ainda mais formada, a SOCIM é formada pelo nosso grupo kármico. O que leva uma pessoa a sair
dos condicionamentos, é um forte posicionamento e entendimento de um paradigma que te leva a uma evolução, que te melhore de vida, né? Agora, os primeiros momentos é difícil, a gente perde até amigos, porque não vai acompanhar no futebol, ou não vai acompanhar numa janta, ou numa festa. Essa pressão é problemática. Hoje, eu não tenho esse problema. Eu consigo me posicionar, e foi uma das melhores coisas que eu aprendi nos últimos 2 anos. Posicionamento me permite estar na linha. Eu sei dizer sim quando eu preciso e dizer não também quando for o caso. E o que acontece? Fica livre, não fica rastro. Bem, em Fatologia, página 23, final da primeira linha. Como reverter o egoísmo nas relações interconscienciais atuais? Esse processo de egoísmo eu tive por longa data em minha vida. À medida que eu fui entendendo a conscienciologia, esse trafar ele foi sendo reduzido, né? As interrelações conscienciais, elas são bastante conflitantes quando o posicionamento, no caso, o meu posicionamento fosse muito autoritário. Eu que sei, eu que faço, prevalece. Eu escuto até, mas na hora da realização, acaba sendo feito o meu desejo, né? Então, o egoísmo atrapalha. O egoísmo é um tremendo redutor do discernimento, né? E a gente precisa, e compreendendo esse fato, hoje eu estou num caminho mais tranquilo, né? Acho que ainda tenho egoísmo, mas assim, ó, não é mais naquele nível que eu tinha. Isso é bom saber. Acho que estamos todos nessa luta, né? Para diminuir cada vez mais o nosso próprio egoísmo. A questão assim, é da percepção, né? Algo não está bem. Então, por exemplo, assim, quando eu não escuto uma pessoa, eu estou falando contigo, e não estou te escutando, estou olhando, mas não estou te escutando, eu estou pensando como resolver minha situação e como eu vou induzir a situação seguinte. Esse é um processo patológico, né? Em Fatologia, página 23, 8ª linha. Por que ocorre o autoengano evolutivo? Poderia exemplificar? Eu entendi que o autoengano evolutivo, no meu caso, olha só, eu estou com 66 anos. No mínimo, 60 anos, eu passei num processo de autoengano evolutivo. Por quê? Várias linhas de conhecimento eu passei, religiosos e também não religiosos. O que acontecia num determinado tempo? Eu não conseguia agregar valor naquilo que eu precisava. Eu me lembro de uma situação que, em épocas que eu mais precisava, assim, eu não encontrava uma resposta. Então, o que aconteceu? O autoengano evolutivo, a gente tem um item até, inclusive, aqui, que chama Buscador Borboleta. Eu me sinto muito bem até com esse título, porque foi aonde eu consegui chegar, numa condição que despertou que a responsabilidade era minha para mudar e não fora. Isso eu não encontrava, né? E hoje, sabendo que a responsabilidade minha para as mudanças, eu estou muito mais tranquilo. Mas eu não entendi, você falou que fica tranquilo com essa denominação de buscador borboleta? Não é isso? Eu não me preocupo se se for um termo não. pejorativo. Entendi. Não tenho essa preocupação. O que importa é o que você foi o que eu fiz de melhor para chegar aqui. Tá. Fui trilhando caminhos. Entendi. Né? Teoriologia, página 24, primeira e segunda linhas. Poderia explicar a teoria da acomodação evolutiva e a teoria da evolução consciencial ignorada? Bem,
Teoria, se fosse definir a teoria, ela é um conjunto de princípios que fundamentam uma ciência, né, ou uma arte. No caso específico, dentro do contexto da procrastinação, uma pessoa acomodada, ela não dá o passo que precisa, ela está esperando que algo aconteça de fora, né? Então, se ela não dá um passo evolutivo, ela vai estar sempre se queixando. Ela está sempre, para toda ela é um obstáculo, né? Até compreender, possivelmente passe muitas vidas. Quem sabe eu mesmo passei por muitas vidas numa situação de acomodado. Só que agora chegou um momento que não dá mais. Chega, né? Então eu estou dando os passos necessários. É nesse sentido que a acomodação aqui pega a pessoa. Quanto... Qual era o outro? Teoria da evolução consciencial ignorada. Teoria da evolução ignorada, consciencial ignorada, é o seguinte, eu não tinha a teoria da conscienciologia. Ignorava, né? Simplesmente ignorava. E interessante que o tempo que a gente acessa a conscienciologia também tem um tempo certo. E na década de 90, lá em 96, alguém chegou para mim e disse assim, pega um folheto de projeciologia, vai assistir uma palestra, é a tua cara. E você não foi? E eu não dei bola. Eu não estava conectado ainda, eu estava assim, ó... Estava engolido pela Robex. Estava, exatamente isso aí. Então, quando a gente descobre uma possibilidade de avanço, eu acho que aí vem auxiliar na questão aqui da evolução consciencial ignorada. Então, deixa de ser ignorada, mas a partir da percepção, né? Professor Augusto, Fatologia, página 23, final da 4ª linha. Poderia ampliar, se possível, com exemplos, qual a relação com a procrastinação danosa, com a comunicabilidade de única via, a comunicabilidade restrita e a comunicabilidade desinteressada? São 3 itens seguidos aí, viu? São 3 itens seguidos. Está na sequência. Aham. Comunicabilidade única via é aquela situação que eu falo. A pessoa fala, mas ela não chega. Isso é um processo sério. A gente não valoriza a pessoa que está querendo nos auxiliar, né? Então, vai prevalecer sempre a minha intenção. E na sequência, a restrita é aquela que a pessoa se fecha. Ela está numa condição que ela não se abre, ela não procura uma ajuda. E isso, evolutivamente, é um processo muito complicado. E a comunicabilidade desinteressada, ele está associado, são três assim que estão associados, né? 3 itens associados. Eu escuto, mas não tenho interesse no assunto. Desinteressado. Saiu do núcleo, passou, não escutei, não entendo mais nada. Não apreende, né? Não aprende, aquilo, né? não compreende, não quer saber da opinião do outro, né? E isso, em termos de procrastinação, o que significa? Eu, não escutando, apenas usando o meu verbo, eu estou adiando um conhecimento que eu poderia ter com a pessoa. Eu não estou permitindo que a pessoa se aproxime de mim, né? É o famoso entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, essa compreensão me deixou muito satisfeito quando... Todos os traços que eu estou trabalhando, nenhum estão completos, né? Nem a procrastinação. Mas eu quero dizer o seguinte, que o avanço já foi significativo a ponto de eu ter chegado aqui com o verbete. Eu acho bem importante, né? Você vê, você está fazendo o verbete, procrastinação danosa. E nós temos aqui uma série de professores da Conscienciologia, de
de voluntários atuantes, ainda que não fizeram verbete. Então, acho que você mostrou que está superando, né? Se teve mesmo, se você sente, né, como diagnóstico seu, a procrastinação danosa, está provando agora que está num processo de boa superação aí. Queria acrescentar o seguinte: a procrastinação danosa, que é o objeto desse verbete, está muito ligada ao meu tema, evidentemente. Mas não devemos esquecer que a procrastinação danosa é todo o traço, é todo o redutor do discernimento. Sim. Ele afeta tremendamente, querendo ou não. Se a pessoa não está dando bola, ela piora ainda. Se ela já está compreendendo e não dá os primeiros passos, é mais crucial ainda. A procrastinação de conhecimento, de cognição é mais sério do que essa procrastinação de tarefa, talvez, né? Exatamente. Então, alfabetógrafo, efeitologia, página 24, segunda linha. Como fazer a identificação dos efeitos das escolhas erradas e evitar os autoenganos e autocorrupções quanto às nossas prioridades? Segunda. Quer que eu repita? Não precisa. Vou repetir. Isso. Como fazer a identificação dos efeitos das escolhas erradas e evitar os autoenganos e autocorrupções quanto às nossas prioridades? Observe o seguinte: quantos anos eu levei para identificar essas escolhas erradas? Toda vez que nós escolhemos mal, precisamos escolher de novo, né? Eu levei 60 anos para descobrir as escolhas, que até então eu não tinha, acho que não tinha lucidez para chegar até aquele momento. Mas os efeitos das escolhas erradas significam o seguinte, que eu hoje estou reiniciando o processo e tentando colocar o carro na linha, na estrada. Nem tudo que eu fiz foi errado. Eu tive momentos assim importantes na vida que sinto até auxílio, amparo, sem saber que eu tinha amparo, né? Mas muitas coisas que eu errei, evidentemente, surtiu efeito. Tudo que é causa e efeito, né? É a lei de causa e efeito. Não tem como fugir. Eu estou hoje na condição daquilo que eu fiz, quer dizer, e hoje eu faço o melhor para que amanhã seja melhor. Então eu tenho certeza disso. Não é mais assim, eu não preciso crer, não há necessidade mais de crer, é experienciar. Bom. Em numerologia, página 25, segunda linha. Como fazer a profilaxia do boicote à GESCOM, mesmo estando bastante engajado no voluntariado? Olha, uma coisa não elimina a outra, né? Voluntariado com GESCOM. Olha, o boicote à gestão, eu também passei por isso. Isso não é comigo, isso é para o Desperto, é para o pessoal que está em Foz do Iguaçu, entende? Não, o boicote à gestão... Vem para cá para você ver como que a gente trabalha. A gente adia porque não quer fazer. E aqui eu coloco um item que eu identifiquei, por exemplo, assim, quando nós não temos um objetivo definido, com vontade para fazer aquilo ali, é uma situação que ainda não está no meu interior, ainda não nasceu, mas as pessoas estão dizendo assim, não, faz. Quer dizer, eu até vejo como importante fazer, escrever alguma coisa, quanto eu me senti importante, não tanto pela importância, eu me sinto bem ter visto essa gestão concluída, né? Depois que a gente supera os primeiros passos, que compreende que uma GESCOM, ela auxilia as pessoas, que ele vai servir de tares, a nossa maneira de ver as coisas vai ser diferente, muito diferente. Agora, há uma resistência, há uma incompreensão, há uma situação que o próprio voluntário não compreende a situação de voluntário. Eu, de 8 anos que sou voluntário, nos últimos 3 anos,
é que eu percebo assim um crescimento, que eu fiz as mudanças que necessárias e comecei a escrever. Até então, há pouco tempo, eu não tinha interesse em escrever um verbete. Eu tinha dificuldade para entender o verbete. E quando eu compreendi, e interessante que a compreensão não foi de tanta leitura. 2 anos seguidos, eu estive em Foz, que quando eu venho para cá, eu fico imerso aqui. Aqui tem um campo otimizado, assim, ó, mesmo que você nem converse com as pessoas, por exemplo, Natal, Ano Novo, que eu fiquei por aqui, eu fiquei aqui dentro. Mas no retorno, as coisas começam a acontecer que você não sabe nem como explicar. Nossa, é fácil. Oh, me veio a ideia, eu vou escrever. Né? Então, como é que fica isso? É a compreensão, é um auxílio que eu estou tendo. Eu estou tendo vontade, o amparador chega, não, tu tem vontade, então vamos bancar. Vamos cortar essa de boicotar. Eu acho que é um processo natural, até que a pessoa desperte. Né? Boicotar é procrastinar, é adiar, é não entender, principalmente, é não ter interiormente aquela semente, ela está... não é dela aquela informação ainda. Tem que ser dela, tem que ter uma vontade própria. Quando nós temos vontade própria, nós temos energia, temos foco. Essa é a questão. Tudo bem? Eu acho que vou aproveitar a tua fala e vou avisar para as pessoas que estão te ouvindo, se tiverem muita dificuldade com entender o verbete e quiserem escrever o verbete, a gente tem o programa Verbetografia, que vai começar no dia 26 de fevereiro. Então, é só entrar em contato com a recepção do CAEC, que o programa ajuda a escrever, mas ajuda primeiro a entender, né, o verbete. Tem ensino à distância, tem o EAD, tem EAD, tem, tá bom? Então, vamos a outra pergunta aqui. Polinomiologia, página 25, o item A superação do polinômio razão, cobranças, rigidez e irritação. Está repetido nas linhas 2 e 4. Opa, vamos ver aqui. Polinomiologia. Está repetido, né? A gente tira uma aqui. Ah? Pois é. Então tá bom, obrigada. A gente vai tirar um aqui, tá? Eu vou... Tem que falar no microfone, você fala pra gente no microfone. Página 24, no item 3. Item 3? O sinergismo das formas ou das formas. Tem esse acento aí mesmo? Tem. Tem? Formas holopensênicas, é forma mesmo. E aí é a alternativa, segundo a gramática, né? A nova ortografia, e aí o professor Valdo optou por colocar forma, para não fazer confusão com forma. A forma holopensênica é aquela consolidação do holopensene ao longo de várias vidas, vários momentos, várias experiências dentro daquele holopensene. Aí vai criando uma forma. E na página 25, no item interaciologia. Pai, tu não colocou isso invertido, não? É interação 1% de inspiração e 99% de transpiração. O que que tem? Bom, está com você? Não, está certo, corretíssimo. Tá, mas eu tô... Qual é a ideia? Qual é a ideia? Pode responder se você quiser. Qual delas? Depois eu posso dar um pitaco também. Tem que você detalhasse esse detalhe aí. Na interação. Olha só, quando nós temos vontade para fazer alguma coisa, ou melhor, a compreensão, aqui está falando da teoria e da prática. Quanto de teoria eu já tenho? Quanto de prática eu já pus a funcionar? Esse questionamento veio à tona com minha dupla. E eu até cheguei a comentar, que eu não sei se está certo, a síndrome dos cursos. A gente vai
faz um curso. Tem mesmo, seu Cine. A gente interage, já tem conhecimento, até faz movimentação da energia. Termina o curso, a gente coloca na gaveta e esquece o assunto. Quando surge um novo curso, nós vamos lá, interagimos, temos experiência, comentamos, e quando termina o curso, a gente põe na gaveta. E essa questão caiu nos dois, assim, eu pensando nisso e ela também. Agora, quando nós não colocamos em prática o que aprendemos, né, é complicado. É complicado. Ficou claro para você? Clareou? Porque a teoria... Seria tão bom, né? Você ficava lá deitada, quer dizer, Olha, seria bom, não sei, né? Mas seria teoria, cansativo também, né? Ficar deitado esperando a inspiração chegar, sem fazer nada. Isso não é evolução, cara. Eu posso ser um grande teórico. Eu venho, dou uma palestra, falo e até posso impressionar. Mas eu estou sendo coerente. O que eu ponho em prática? Essa é a questão que nós temos que perceber. Isso eu observo para mim. Agora, tem uma questão que é séria também. É 1% de prática e 99% de teoria, de prática. No caso aqui, 1% de inspiração com 99% de transpiração. Mas esse 1% é importantíssimo. Porque não adianta você fazer 99% de prática, de transpiração, se você não tem cognição, se você não estuda, se você não tem uma base cosmoética antes. Então, esse 1% é só para tirar aquela ideia do teoricão, entendeu? A gente não pode ser o teoricão, de só estudar, estudar, colocar no papel. Tem que colocar aquilo em prática. Mas esse 1% é importantíssimo. Existem inspirações de amparadores que mudam a vida da gente. Então, não é porque é 1% que você vai desprezar. Ele é extremamente importante. A ênfase aqui é uma metáfora para dizer que não basta, você tem que arregaçar as mangas e colocar na prática. Tem uma frase... E é a prática que é o importante. Eu nunca esqueci de uma frase do professor Valdo. Ele diz assim, estou explicando isso aqui, vocês estão entendendo? Se estão entendendo, tem lógica? Se tem lógica, põe em prática. Então, essa questão, conscienciologia, é um processo que você não pode acreditar em nada, você tem que desenvolver a tua experiência. E aí que a coisa pega. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo, senão não vale a pena eu vir de avião para cá, fazer cursos aqui e volto e fico na mesma. Você quer ver um exemplo? O EV. Há quanto tempo a gente sabe, teoricamente, tudo sobre o EV, né? Joga energia para o coronochakra, depois volta e tal. Mas quantos colocam aquilo em prática? E se não colocar o EV em prática, não vai adiantar saber. Agora, por outro lado, não adianta nada você ficar fazendo um trabalho, quer dizer, não adianta, não, até adianta, mas você não acelera a questão se você não tem uma teoria por trás. Se você sabe a teoria, quando você vai colocar aquilo em prática, aquilo vai acelerar mais, né? O resultado. O Trafar que eu comecei a trabalhar, isso antes da Conscienciologia ainda, foi quanto aos Pensene, que na época não entendia como Pensene, como pensamento. Então, me veio aquele insight que provavelmente o amparador, eu querendo mudar, passei a vida querendo mudar. Li uma boa parte de livros de autoajuda e não entendia nada. Eu chegava no final do livro, e aí? Não entendia nada, não agreguei um valor, né? Mas quando eu percebi que a forma que eu estava pensenizando hoje, né, estava ruim, eu afastava as pessoas, eu agredia as pessoas, eu pensenizava, tudo isso aí me prejudicava. Quando eu compreendi isso aí, foi uma coisa fantástica. Aí aconteceu o seguinte, na empresa onde eu trabalhava, eu queria ser promovido e não era. Aí, mais tarde, eu tive a resposta por mim mesmo, né? Quando eu mudei a maneira de pensar, o que aconteceu? Aí o chefe disse assim, olha, eu preciso que você assuma aquela área. Não, eu não quero. Mas você é a pessoa certa. Como assim a pessoa certa? Aí eu me dei conta que há 6 meses atrás veio aquela compreensão de forma de pensamento,
digo, olha só, a experiência, a prática. A pensanidade é tudo, né? A manifestação da gente. Olha, a pessoa que avisou para a gente, a outra teletertuliana, sobre a repetição do polinômio, na verdade, ela queria que você relacionasse e exemplificasse o polinômio com o tema do verbete. O polinômio é a superação do polinômio, razão, cobranças, rigidez e irritação. E a gente pulou, mas a gente está voltando. Eu acabei não comentando isso. Não, é porque eu também não falei. A superação desse polinômio está no que eu acabei de falar, na verdade. De ter razão somente, ou muitas cobranças para outras pessoas, ser muito rígido, ser pessoa irritada. Todos esses estrafares, eles ficam diminuídos quando eu tenho a compreensão do paradigma, que se eu mudar a maneira de pensar, a maneira de agir com as pessoas, não ser tão rígido, não se irrite, assim, ó, essas coisas hoje não me afetam mais. É a superação. Mas é preciso a compreensão, não basta assim, ó, eu li, agora eu tirei do esquema. Não é assim, tem que praticar. Tem que sentir no dia a dia assim, as reações das pessoas, como é que você está mandando, ou induzindo, ou auxiliando alguém, para que não entre nesse esquema nem da razão, nem cobrança. Quer dizer, quando nós entramos nessa situação, nossa assistência baixa. É uma entrada assistencial terrível. Aliás, quando nós pensamos em assistência, eu não me assisto primeiro agindo dessa forma. E não tenho como assistir outra pessoa. Uma pergunta para mim, depois que eu responder, se você quiser complementar, tá bom? Você fica à vontade, que você é o dono da tertúlia de hoje. Professora Rosa, visualizo por frações de segundos consciexes no extrafísico quando estão de vestes brancas ou azul claro. Tenho a sensação de bem-estar e acredito ser amparadores. Também vejo algumas de cor marrom e quando as visualizo não sinto bem-estar, onde acredito ser assediadores. Também tenho telepatia com assediadores, a qual não gosto por achar ser perda de tempo. Sempre procuro dar assistência, principalmente na minha família. Não me sinto preparado no momento para fazer TENEPS. Na opinião de vocês, o que devo fazer para ficar livre dos assediadores? Fazer ver ajudaria no meu caso? Bom, vamos por etapa aqui, né? Quando fala que vê consciex no extrafísico de veste branca e azul clara, associa com amparador. E vestes marrom com assediador, é preciso ter cautela por causa dos condicionamentos que a gente tem, e os estereótipos, né? Porque o mega assediador a gente não deve menosprezar, o mega assediador. Eles são pessoas que têm lucidez, eles não têm discernimento cosmoético, mas eles têm capacidade energética, podem mudar a própria aparência deles para fazer ser mais agradável a gente. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que se você procura fazer sempre assistência à sua família. Fazer assistência à sua família, muitas vezes, passa por você trabalhar com os próprios assediadores dessa família. Tá certo? Então, aí você, em seguida, fala assim, não me sinto preparado no momento para fazer TENEPS. Tem alguma coisa que ele fala assim, não gosto de achar que é perda de tempo trabalhar com os assediadores. E aí, eu penso nesse momento que você está redondamente enganado. A gente tem que trabalhar com assistência, não é com as pessoas que já estão boas, exatamente com as pessoas que precisam. Essas pessoas que precisam, elas podem variar de simples conceneres, né, aquelas pessoas que precisam de muita energia, até os assediadores e mega assediadores. E eu vou, infelizmente, tirar uma ilusão da sua cabeça, lendo a definição do verbete do professor Valdo Vieira, paradoxo desassediador. O paradoxo desassediador é a condição aparentemente contraditória da consciência, seja consciência ou consciex, no desenvolvimento evolutivo e no patamar mais amplo da interassistencialidade,
quando se vê obrigada pelas injunções assistenciais a conviver simultaneamente com um número maior de assistidos e, obviamente, com um número maior de assediadores. Então, o que ele quer dizer com isso? Quanto mais evoluído você é, quanto mais assistência você vai fazer, mais você vai precisar de conviver com assediadores. Então, gente, assediador, na verdade, é uma bênção. A gente deve agradecer esses assediadores que nos fazem pensar, que nos fazem tornar pessoas mais fortes, que nos obrigam a trabalhar o EV, não é? E trabalhar o EV é muito bom, sim. Eu acho que você tem que trabalhar independente de estar diante de assediador ou não. Então, enfim, agora uma coisa também que é bem importante, que eu acho que é oportuno falar para você, é que a gente trabalha aqui com o princípio de pensar mal no que a pessoa faz, mas não pensar mal da pessoa. Então, não é para você se acumpliciar com os assediadores, é para você trabalhar, fazer assistência com esses assediadores. Para isso, você tem que avaliar o mal que ele está fazendo, mas não pode pensionizar mal dele, tá certo? Então, não é ficar, não gosto, esse não gosto não é de pessoa assistencial. E o mais importante, se você gosta mesmo da sua família, se você quer ajudar a sua família, você é a pessoa mais indicada para trabalhar com os assediadores da sua família, tá certo? É possível que esses assediadores estejam, não sei nem se é assediador, você que está dizendo, mas que esses assediadores estejam chegando para você exatamente para você ajudar a sua família. Então, você tem que tratar desses assediadores, certo? Quer complementar com alguma coisa? Vou passar para diante, então. Alverbetógrafo e numerologia, página 25, primeira linha. Poderia comentar sobre a acomodação estagnadora? Pois sou muito acomodada e não saio disto. A acomodação estagnadora, por si, ela é muito patológica, porque a pessoa, ela não se movimenta, ela não se permite, ela está esperando algo externo. Até acho que eu já falei isso, né? Nós temos que ter energia para fazer a virada. Essa energia está interiormente na pessoa. Mesmo que eu faça um curso, que eu vou nas instituições conscienciocêntricas, eu recebo o melhor curso, mas se eu não tenho uma energia própria, eu não vou levar para mim um valor pessoal. Eu preciso fazer as correções. E sair da acomodação, ela precisa despertar por si própria. As pessoas esperam muito das outras. Não sei se eu esclareci, mas a acomodação, para mim, nunca serviu. Mesmo errando, eu nunca me senti uma pessoa acomodada. E eu desejo que essa consciência encontre uma energia interior e vá em frente, observe. Você falou uma coisa muito importante, só um instantinho, você falou uma coisa bem importante aí, que a procrastinação danosa não significa que você não seja uma pessoa atuante, ativa. Isso. Não é? Significa que você está procrastinando o essencial, o prioritário para a tua evolução, né? Exatamente, até ter a lucidez que aquilo ali não serve mais. A partir dali, a gente vai, então... hoje, por exemplo, eu continuo provavelmente procrastinando alguma coisa, não um processo conclusivo, né? Nem o verbete é completo, mas me auxiliou muito a sair dessa... deixar projetos para trás, inacabados, por exemplo, não pôr a energia necessária naquilo que é importante. Pelo contrário, né? Tem muita gente que é bastante ocupada, né? Não tem tempo, tem aqui o mito, né, da falta de tempo, a gente tem relação, porque está muito assim, focado nas atividades intrafísicas, profissionais, acadêmicas, e o que é essencial para o intermissivista, que é a ProEx,
vai ficando de lado, né? Que é a questão da fuga de si mesmo, que faz parte. E também, eu acho que tem relação ao paradoxo, o seu último paradoxo de a zona de conforto gerar desconforto, né? Que é uma pré-melim, pré-melex, né? Se a pessoa já está se percebendo em acomodação, é um bom sinal para começar a se mexer, né? Olha só, sobre esse paradoxo da zona de conforto, gerar desconforto, a experiência que eu tive, eu trabalhei 30 anos numa empresa, 25 anos eu estava com desconforto. O que aconteceu? Eu estava numa zona de conforto e não tomava a iniciativa para sair. Estava preso, porque aquilo ali me gerava dinheiro, eu podia fazer compras e tal. Mas, por 25 anos, eu pensei em sair da empresa e não saí. Deu para entender o que é uma zona de conforto gerar desconforto? Isso é um fato. Não estou dizendo que as pessoas estão fazendo isso. Eu fiz. Aconteceu comigo, superei nessa fase. E essa sensação da autossuperação, né, não tem preço, né? Que enquanto você não se enfrenta, né, parece que você está acomodado ali, quer dizer, na verdade você está acomodado porque você não quer enfrentar. Mas a partir do momento que você passa aquele gargalo e supera, não tem preço, né? Agora, tem uma coisa também nessa discussão aí, que às vezes você sente um mal-estar com o local, com os colegas, e às vezes não é nem o local, nem o trabalho, nem os colegas, é você. É que você tem que fazer alguma modificação pensênica que você não está fazendo e não está se adaptando ali também. Não estou dizendo que esse é o caso que a gente, né? A gente não pode botar um sempre aí, mas tem essa zona de desconforto que eu tinha não era... Na época, eu atribuía a fatores externos, outras pessoas, mas eu gerava todo esse desconforto para mim. Eu não me compreendia. Eu achava que era injustiçado, essas coisas todas, né? Quando eu compreendi isso, eu disse, nossa, não tem chefe ruim, não tem pessoas ruins. Eu que vou colocando empecilho no dia a dia. Lucidez muito baixa. É aquele princípio que eu li para aquela pessoa que me perguntou sobre os assediadores. Acho que aquele princípio é muito interessante, a gente ficar o tempo todo pensando aquilo, sabe? A gente não deve pensar mal da pessoa, mas pensar mal naquilo que está ocorrendo com aquela pessoa. Para a gente nem edulcorar, né? Nem colocar a responsabilidade só na gente, mas também não ficar... edulcorando também a situação, é ser realista com o que está acontecendo, né? É a busca fora. Eu estou enxergando fora a solução, não é assim? Quando eu descubro que as possibilidades e as impossibilidades estão dentro de mim, aí muda. Isso está no dia a dia, todo dia a gente fala isso, mas se põe em prática. Mas você quer ver um paradoxo? O exemplo... O princípio do exemplarismo, o exemplo para a gente está fora. Então a gente tem que olhar fora também, entendeu? Então é assim, não pode estratificar nada. Olhar para fora, olhar para dentro, ver a pensenidade, né? Fazer a heterocrítica, a autocrítica, e vai caminhando nessa busca do maior autodiscernimento e maior lucidez. Na mitologia tem 2 itens, né, que eu acho que com o seu exemplo você pode ajudar muita gente, que é na segunda linha e na terceira linha, página 26, mitologia. O mito de já não ter tempo para mudar, né, que isso é bem comum, e o mito de estar velho intrafisicamente para aprender. Você poderia comentar? Sim, esse é um mito de fato. Não existe época que não se possa mudar. Não tem época que não se possa mudar. Mas eu preciso ter essa consciência que a idade... Por exemplo, assim, eu hoje tenho, assim, não preciso trabalhar necessariamente, eu trabalho ainda, né? Mas assim,
a idade pode dizer o seguinte, não, agora eu vou viajar, eu vou caçar, vou pescar, essas coisas todas, né? Não vou me incomodar. A pessoa morre antes, soma muito antes, porque aquilo vira um vazio. No meu caso, eu estou sempre achando que eu estou dentro do tempo, né? Para mim, chegou no momento certo. Vai dizer assim, mas está muito velho para tentar mudar. Não, eu estou jovem para mudar. Enquanto eu puder movimentar alguma coisa, né, eu vou fazer. Por quê? Porque eu considero como um curso intermissivo aqui já. Estou tentando chegar lá no curso intermissivo, propriamente dito, como consciência, melhor. E qual era a outra aqui? Já não ter tempo para mudar? Não. O mito de estar velho, né? Isso é um absurdo. Isso aqui não... Isso aqui está na cabeça das consciências, mas assim, ó, eu já tirei. Temos que pensar muito, isso é sério. O fato de ser idoso, o idoso ele tem a experiência. A gente já supera mais fácil as coisas. É o período, digamos assim, da maturidade, mas não leve a sério que a maturidade é só na terceira idade ou mais. Não, maturidade é o momento que a pessoa percebe. Pode ser uma criança, pode ser... Né? Para mim, a maturidade está chegando agora, com mais ênfase, entende? Eu estou satisfeito, eu estou no tempo certo, no momento certo, faço as coisas com prazer. Não é fácil? Não é. Mas os obstáculos me impulsionam. Na próxima vida você vai recuperar mais cedo, né? Certamente. As crises, por exemplo, assim, ó, eu já não olho mais como uma crise. É uma oportunidade que me permite fazer a mudança. O que chega é uma possibilidade de eu fazer uma mudança. Eu tenho uma dúvida aqui, professor Rosa. Sim, eu queria que o verbetólogo comentasse o que ele pensou para escrever na patologia, que quinta linha de cima para baixo, a comunicabilidade desinteressada. Sim, a gente já comentou, mas assim, ó, a comunicabilidade desinteressada é aquela que eu estou conversando com a pessoa, mas a minha cabeça está em outro lugar. Ela está falando, eu não estou prestando atenção. Você entendeu o quê? Entendeu como é que funciona? Comunicabilidade desinteressada. Onde a gente estava mesmo? É uma patologia, é um redutor do discernimento, que além de a gente não contribuir com a pessoa, a gente não contribui com o que ela poderia me propiciar, né? Então, não sei se ficou claro, se tem alguma dúvida. Sim, tem até uma linha da psicologia, não conheço muito bem, que chama Mindfulness, que é viver o momento, né? Exatamente, porque as pessoas estão sempre fora do seu tempo. E aí essa linha está trabalhando para as pessoas acalmarem, acalma aí, vive o agora. Vive o tempo presente, né? Tá bom, obrigada. Professor Augusto, Laboratoriologia, página 24, terceira linha. Como funciona o laboratório conscienciológico da pensenologia? Bom, o laboratório, em primeiro lugar, conscienciológico, ele eu vou explicar o que é o laboratório. É um local físico, né, equipado tecnicamente para experiências multidimensionais. É onde que a pessoa, o intermissivista ou não, vai em busca de ideias novas, né, ou ideias avançadas. Nesse caso específico da pensenologia, eu faço o laboratório para melhorar meus pensenes, né? Eu quero tudo está em torno dos pensene. Pensene é energia junto, né? Quanto melhor eu estiver, quanto mais ortopensene, tá certo? Ortopensenitário? Ortopensene eu estiver, é melhor. Tudo bem? Sim. Falando em ortopensene, pensenologia, página 23,
Quarta linha, qual a relação dos mesopensenes com o tema do verbete? Mesopensenidade, é isso aqui? Mesopensenes. Isso, mesopensenes, mesopensenidade. Quais são os pensenes da mesologia? Né? Se eu permanecer com os mesopensenes, eu estou associado à pensenidade da Socin. E isso, se eu seguir esse traço aqui, eu vou procrastinar em algum lugar, por diversos motivos. Porque eu vou acompanhar aquele grupo que agir daquela forma, eu vou me auto-sabotar, né? E essa é o que eu penso do mesopensenes. Temos que sair dessa situação. Sim. Certo. É uma pergunta que você já andou falando, eu vou ler de novo para você ver se quer fazer uma síntese ou passar para outra. Fatologia, página 23, segunda e terceira linha. Por favor, exemplificar a zona de conforto priorizada e as atitudes acomodadas. Onde é que é isso aqui? Zona de conforto priorizada e as atitudes acomodadas. Zona de conforto priorizada. Quando é que isso acontece? Eu estou bem financeiramente, digamos, né? Uma pessoa está bem, tem tudo, todos os bens. Tu acha que ela vai procurar alguma coisa de conscienciologia, alguma coisa? Não vai. Ela vai priorizar primeiro o que ela vai ter. Isso é uma zona de conforto priorizada. Não tem jeito. Primeiro ela vai consumir. Agora tem que cuidar o seguinte. Eu já observei muitas famílias abastadas e com problemas sérios de suicídios. Por quê? Porque quando a pessoa, é uma hipótese que eu estou falando, quando uma pessoa tem tudo, já viajou por todos os lugares, pode comprar todos os bens possíveis, ela não ainda encontra resposta para seus questionamentos. E isso é a zona de conforto priorizada, no meu entendimento. Ela não descobriu a possibilidade de... Ela está olhando para fora, tudo que brilha, mas ela não se encontrou ainda como o mais precioso de tudo que ela tem, é ela mesma. E com isso tem as atitudes acomodadas, né, que foi o que perguntou em seguida aí. E por decorrência, as atitudes acomodadas continua acomodada até que desperte. Né? Não tem saída. Quero um pouquinho. Já foi. Na fatologia, na quarta linha, onde diz os objetivos incertos, eu queria que fosse expandido a questão dos objetivos incertos com a procrastinação danosa. Parece, num primeiro momento, paradoxal essa afirmação com relação ao tema. Olha só, quando nós temos objetivos incertos, não temos energia, não focamos, procrastinamos. Eu vou citar exemplos. Eu tive, na minha vida, 2 projetos, um com objetivos definidos, certos, e um com objetivos incertos. O que aconteceu? O primeiro foi o melhor projeto de vida que eu já tive. Né? Foi o que me deu estrutura, material e tudo. No segundo, e vou dizer o que era, quando o primeiro eu ia estudar 10 anos, né? Que eu morava no interior e tal. E tudo funcionou milimetricamente certo. Por quê? Porque o planejamento, tudo que eu tinha, era assim, estudar 10 anos. Foi uma coisa fantástica, eu sabia que tinha que passar por uma hierarquia de estudo, e deu tudo certo, tudo foi se encaminhando bem. Nesse período,
além do trabalho que eu tive, que me deu sustentabilidade até hoje, né? Tive a família, conheci a dupla, eu tinha os bens já, apartamento, carro, telefone, que na época era difícil de ter, né? Então, o objetivo. Agora, o incerto, diz assim, agora eu vou me preparar para fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. Eu queria fazer isso, e comecei. Em julho, né, foi uma época de inverno, eu trabalhava todo dia e de noite eu ia para a PUC. O que aconteceu? Deu uma greve dos professores, 20 dias. No retorno, a metade dos alunos não compareceram. E aí, o que aconteceu? O Augusto se auto-sabotou. Não veio também. Só que, estudando essa questão, eu concluí que o objetivo, que eu não tinha um objetivo claro, definido, eu não tinha energia, aquilo não estava no meu interior ainda construído, eu queria ser o doutor, mas não... Qual é a especialidade que eu ia seguir? Se eu tivesse uma especialidade já na sequência ali da pós-graduação, mestrado, doutorado, eu passava com um trator por cima, entendeu? E isso não aconteceu. Bom, eu não me arrependo das coisas que eu fiz. Eu não tinha a lucidez para perceber naquela época. Então, mas é o exemplo que eu trago aqui para o objetivo incerto. Tânia. Duas questões aqui da fatologia, que me chamaram a atenção, dois itens que você colocou, bem pequenininhos, né? Eu queria que você falasse. O primeiro está na terceira linha, bem no meio da terceira linha, na fatologia. O planejamento supérfluo. Qual a relação com a procrastinação danosa? O que é um planejamento supérfluo? Às vezes nós sofisticamos muito, isso até nas empresas acontece isso aí. Eu quero deixar um planejamento muito sofisticado, ele é desnecessário, ele é redundante. Observe o meu planejamento, claro, um planejamento individual, que eu disse assim, ó, eu vou estudar 10 anos, foi tudo o que eu tinha, que é recomendável que se escreva, né? Eu nem escrevi. Então, aqui, ó, nós desperdiçamos energia num planejamento supérfluo, muitas vezes, que não leva a resultados favoráveis. Nós enfeitamos a situação, colocamos redundâncias. Esse é o que eu penso aqui de planejamento supérfluo e que leva à procrastinação das coisas. Né? Porque você não coloca energia, né, no próprio planejamento, né? Não coloca em dia. Né? Não coloca em dia. Supérfluo, Exato. E o segundo item está na sexta linha, de baixo para cima, no começo da sexta linha. A idade da superação. O que você quer dizer para a gente? Assim, essa é a boa pergunta. Na nossa faixa, né? Qual é a idade da superação? Qual é a idade da superação? Eu deixo essa pergunta, mas eu vou responder a minha. É a que a gente está agora, né? A minha superação é agora. Agora. A idade é agora. Não importa se a pessoa tem 5 anos, tem 10, 60 ou 70. Agora é o momento certo. E eu ponho em prática isso. Então, ela é o tempo todo, né? Você está dizendo que você sempre aprendente. Sempre aprendente, você tem momentos agora, de aprender e fazer, né? O tempo todo. Sim, é o tempo todo. Tem que ficar atento. Né? Você não pode banalizar as coisas. Muito obrigada e parabéns. Continuando um pouco nessa linha aqui, tem na fatologia, página 23, quarta linha de baixo para cima. Poderia aprofundar o benefício de mexer no incômodo? Excelente. Se eu não mexesse o meu incômodo, qual a situação que eu estaria? Aí temos uma palavra que chama mimese, repetindo vidas e pós-vidas. E após vidas, né? Mexer com os incômodos é o melhor benefício que nós podemos ter, no meu entender. E eu não tenho mais esse problema de incômodos, assim. A gente tem incômodos, mas eu não me sinto para baixo, nem com a heterocrítica.
que até me superei nisso aí, me sinto muito bem. O incômodo te permite você dar o passo de correção. É interessante, né? Porque incômodo não quer dizer autoassédio. Então, é assim, é você sentir o incômodo, mas não ficar autoassediado com aquilo e fazer autossuperação em cima daquilo. É o que você está falando. Tem certos incômodos, por exemplo, assim, ó, que ele é incômodo se eu permitir. Digamos que a dupla, que pode estar escutando, ela fale alguma coisa que aquilo pegou pesado. Mas vai ser levado em conta, eu não vou entrar naquele nível. Eu posso responder e posso não responder e assisti-la naquele momento, e eu também me assistir. Quer dizer, eu não levo como incômodo. Deixa passar um pouquinho que as coisas vêm à tona, de fato, né? Posso ir? Em Parafatologia, página 24, final da terceira linha. Gostaria que explicitasse sobre a energia consciencial densificada. Quais as consequências danosas da densificação das energias conscienciais? Quando é que estamos com a energia densificada? Essa é uma questão que a gente tem que se pensar. Quando o meu estado é patológico, digamos assim, eu me incomodo com qualquer coisa, eu acho as coisas difíceis, eu fico atribuindo culpa aos outros, qual é a energia que acho que eu tenho? Eu tenho uma energia densa, é uma energia que me baixa a lucidez, meu discernimento. É nesse sentido que eu estou colocando, né? Energia consciencial densificada. Você é uma pedra, você está com dificuldade para sair do chão, no sentido, né? Respondeu ou não? Sim, penso que sim. Mas tem que pegar o microfone. Microfone, por favor. Página 24, queria que você comentasse esse termo aí, colégio invisível da intermissiologia, o colégio invisível da autoexperimentologia, o colégio invisível da autoconscienciometria, o colégio invisível da autoconsciencioterapia, o colégio invisível da autodesessodiologia. Os colégios todos, né, pelo jeito. Exatamente. Não, mas calma aí, que senão vocês vão atrapalhar eu desenhar o meu pergunta aqui. O colégio invisível da autoreeducaciologia e o colégio invisível da evoluciologia. Quando você escreveu esse item aqui, pesquisando no material bibliográfico que está apresentado aí ao final, que você usou os livros aí do Homo Sapiens Pacíficos, do Valdo Vieira, o Homo Sapiens Urbanus Satis e o Manual da Proex e outros livros que... O outro material bibliográfico da Balona, que é daqui. Balone, que é daqui. Mania de deixar tudo para depois. E eu queria que você me dissesse... Que você comentasse esse termo colegiologia aqui, e os que foram elencados, com relação àquele 1% de inspiração e o 99% de transpiração. Como é que você vê isso aqui no plano prático? Eu vou tentar te responder. Primeiro, nós temos que entender o que é um colégio invisível, né? O colégio invisível da Conscienciologia é uma organização não institucionalizada, isto é, não formalizada, formada por um grupo de pesquisadores, né, da Conscienciologia, com base no paradigma, e que se aprofundam em temas, investigam temas científicos em torno de uma especialidade, várias especialidades tem aqui, e que vai auxiliar a pessoa, no meu caso, por exemplo, ou todas as pessoas que têm procrastinação, no caso, foi identificado que envolve esses itens. Entendeu o que é o colégio invisível? E as pessoas podem se encontrar presencialmente ou não, se encontram via virtual. Os assuntos
são levados a sérios, né? As pessoas têm uma sequência de trabalho e vão discutindo, as pessoas nem se vê, né? Então, semana passada teve aqui, em Foz do Iguaçu, ali no discernimento, o encontro do Colégio Invisível da Cosmoética, onde a gente apresentou... O 19º encontro, era isso que eu ia dizer. 19º encontro. Desde 2003 que a gente tem isso. O encontro. Então, são os pesquisadores dessa temática. O que a gente fez lá? Cada um fez a sua apresentação, os trabalhos pessoais relacionados à cosmoética, e o grupo discutiu, perguntou. Certo? Isso se caracteriza o encontro presencial do Colégio Invisível da Cosmoética. Quer dizer, representou esse... Isso, então 1% cada um nos seus estudos sobre a cosmoética, e o 99% foi quando a gente foi apresentar o nosso trabalho lá, o resultado do nosso esforço de autossuperação, de reciclagem, certo? Possivelmente alguma coisa que a gente falou da prática da gente lá, para outra pessoa que não tinha pensado naquilo, corresponde a 1% de teoria para ela. Na hora que ela for experimentar aquilo nela, vai passar a ser 99% de prática. Porque essa coisa de teoria e prática é relativo, né? O que é prática para mim pode ser uma teoria para você. Tá certo? Concorda? Né? Então, ou ao contrário. Certo? Aqui, ó, alverbetógrafo, estrangeirismologia, página 23. Pode explicar a procrastinação sine die das realizações? É adiar sem tempo, literalmente. Eu estou dias após dias, deixa andar. Deixa rolar, como a gente diz, né? Deixa rolar. Eu vou realizar um dia. Esse dia não está no calendário. Um dia eu chego lá. Um dia cai alguma coisa que me auxilie. Outras vezes a gente pode falar assim, eu passo, essa eu passo. Eu passo. Tá certo? Então vamos lá, fatologia, página 23, terceira linha de baixo para cima. A busca do pacifismo nas interrelações conscienciais poderia elucidar com alguma experiência pessoal quais ferramentas conscienciológicas sugere para ampliar a pacificação, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, um estado extremamente bélico. Ele é do Rio Grande do Sul, ele pode falar de cadeira, tá? Perfeito. Ele deve conhecer o Francisco. Eu sou do Rio Grande do Sul, nasci lá, não me sinto uma pessoa belicista, trabalho constantemente para o pacifismo, estou fazendo o curso de pacifismo, embora as inter-relações conscienciais já melhoraram muito. Na verdade, nós criamos o belicismo. Assim, ó, nós temos que tirar o belicismo de dentro da gente para poder entender a outra pessoa. Né? A minha experiência aqui ela é satisfatória. Estou muito contente com as minhas inter-relações. Você não acha que o Rio Grande do Sul é um estado belicista? Como? Você não acha, então, você não concorda com ele que o estado do Rio Grande do Sul seja um estado extremamente bélico? Você não concorda? O estado do Rio Grande do Sul tem um Mato Pensene bélico, separatista, a gente sabe disso. Né? Eu não concordo com a ideia, não partilho aquelas ideologias. Né? Agora, é ruim ou é bom para mim? Não sei, eu não tenho influências assim. Eu não concordo, não vou brigar com a pessoa. Mas aquilo que você falou, o antibelicismo é intraconsciencial, Intraconsciencial. Né? Agora, não é só no Rio Grande do Sul, né? Se a gente observar aí, tem muitos povos tentando marcar territórios ainda, né? Não é só nós aqui no Sul, não. Defesa, hein? Mas tudo bem, vamos lá. Professor Augusto, para a fatologia, página 24, quinta e sexta linha, poderia fazer um cotejo entre a companhia extrafísica patológica e a companhia extrafísica dominadora?
o importante aqui é compreender quando é que temos uma companhia extrafísica patológica. Eu sugeria, pela minha experiência, que a companhia extrafísica patológica, nós permitimos que ela chegue. É os nossos patos pensene, é as nossas angústias, é as nossas frustrações. Tudo isso aí, nós estamos ligados à baratosfera. Estamos linkados a esses povos que, sabe, foram nossos amigos no passado, que hoje eu já não pertenço mais, mas se eu der brecha, eu vou me associar a eles. Eu tive uma experiência parece banal, mas eu vou contar. Eu estava viajando, eu e minha dupla, e eu tinha gravado um pendrive com músicas diversas, né? Músicas diversas, só para exemplificar isso aqui. E como eu fiquei muito tempo no interior, se escutava muito música sertaneja, essas coisas todas, que é muita dor de cotovelo, esse negócio. E quando entrou, era 2, 3 músicas cada, né? Tinha clássica, tinha todo tipo. Quando entrava uma música desse tipo de sertanejo, o meu nível de lucidez baixava. Era uma coisa, era um link, né? Então, esse aqui é um exemplo que nós linkamos, nós não estamos mais com essa consciência, mas o fato de você estar assistindo ou vendo algum filme ou algum ambiente, nós estamos linkando com consciência naquele nível, mas tem que levar em consideração o nosso pensene. Nós nos afinizamos pensenicamente. Agora eu vou ler, para complementar aquela conversa que a gente teve sobre o assédio, sobre a oportunidade que o assédio nos dá, eu vou ler a frase enfática do verbete Paradoxo Desassediador do professor Valdo Vieira, para a gente assentar um pouco mais essa pergunta. O envolvimento da consim de modo contíguo e contínuo, quer dizer, próximo e continuado, com consciências assediadoras, pode expor tanto o assédio interconsciencial doentio, quanto a condição assistencial sadia. Eu acho que isso tem que ficar presente com a gente, porque você está continuamente, contiguamente, proximamente, junto de consciências assediadoras, você tem que ver a sua condição pensênica. Porque pode ser que essas consciências estejam com você, porque você está dentro daquele assédio, ou porque você é um assistente sadio, e por isso elas estão ali para você assistir. Eu acho que essa frase aí, eu acho que esclarece, assim, o verbete é Paradoxo Desassediador, tá? Do professor Valdo Vieira. E a frase enfática é: o envolvimento da consim de modo contíguo e contínuo, com consciências assediadoras, pode expor tanto o assédio interconsciencial doentio, quanto a condição assistencial sadia. Entendeu? Então, você está um mega assediador na tua cola ali. Você tem que fazer uma autoavaliação rapidinho para saber. Ele está com você, porque sua ortopensenidade está com a patopensenidade, e você está traindo ele por causa de assédio interconsciencial, ou seja, um assediando o outro, ou você está com ortopensenidade, está no processo de assistência, e ele veio porque alguma outra consciência trouxe, né? E você tem que assistir aquela consciência. É bem importante isso. Porque senão a gente fica sempre assim, tem um mega assediador aqui, eu devo estar assediada. Às vezes não. Quem vai saber? Você. Eu queria completar. Microfone. Pega ali, tá ali, tem aí. No plano extrafísico, para perceber isso, você tem que estar muito preparado para aqui definir também, isso né? na hora. Aqui também. Ser envolvido. Eu não sei se lá é mais difícil ou mais fácil, porque lá você, normalmente, se você já está estudando sobre lucidez, a tendência é você ficar mais lúcido no extrafísico do que aqui, a tendência. Então, pode ser que lá seja mais fácil, mas aí vai depender da sua lucidez. Entendeu? A lucidez lá e aqui. Eu penso que você tem que acessar primeiro aqui.
é preciso raciocinar sobre isso primeiro. Sim, aqui na mas é isso que a gente está falando, 1% de teoria. Tá? 1% Exato. de teoria é isso. É você raciocinar, é você estudar, é você estar se preparando para quando deparar com aquela situação, Exatamente. você chegar na lucidez e saber atuar. Uma hora você vai saber, uma hora você vai ganhar lucidez, outra hora você não vai ter, né? Você já deve ter feito projeção lúcido para o extrafísico e no extrafísico. Você já deve ter tido projeção só lúcido no extrafísico, mas não estava lúcido para o extrafísico, né? Você estava lúcido, mas não sabia que estava lá. Você não sabia bem onde você estava localizado. Enfim, a gente vai variando até que fixa a condição de lucidez contínua, né? Esse que é o nosso objetivo, assim, máximo, assim, de... Eu queria comentar um pouco sobre isso aí. A minha experiência que eu estou tendo, assim, ó, com assédios, porque o heteroassédio eu permito, né, um autoassédio, eu vou ter autoassédio primeiro. Sim. Tem duas situações, eu penso assim, né? Eu penso que no assédio tem duas situações. Ou eu compreendo que é um assédio, então eu posso assistir, porque já estou preparado, estou com observância ininterrupta, ou então eu não compreendo ainda esse tipo de inter-relações conscienciais, né? E me assedio e fico lá uma hora, um dia, um mês, um ano, quem sabe mais, com aquele problema de consciência me atrapalhando. Então, essa é a minha observação com experiência. Eu tenho mais essa facilidade, me sinto bem assim, meus posicionamentos estão tendo resultados, mas eu estou falando da minha experiência. Eu queria completar a pergunta anterior, a companhia extrafísica dominadora. Sim. É isso aqui que eu acabei de dizer. Por exemplo, se eu não tenho lucidez, que eu estou permitindo um assédio, então eu vou tendo o heteroassédio, né? O que acontece? Se eu continuo pensenicamente patológico, eu vou ter companhias extrafísicas dominadoras. Companhias extrafísicas dominadoras, que dominadora está no sentido patológico. Porque o amparador ele não tem essa intenção de dominar. O amparador ele vai chegar para mim e ver que eu estou com uma disposição para resolver algo evolutivamente, não, agora você vai, tu pode ir que tranquilo. Mas aí eu vou sentir a situação de satisfação naquilo que eu estou fazendo. É diferente de um assédio. Dá para compreender? Bem, podemos ir então? Em Parafatologia, página 24, quarta linha, de baixo para cima, poderia falar, se possível, com exemplos a respeito da ideia inata, intermissiva, imperceptível? Certo. Durante a minha existência, eu tive muitas ideias, provavelmente intermissiva, perceptível. Foi o que me conduziu em diversos momentos e com sucessos, eu diria, sucessos de decisões, acertos. Agora eu pergunto, e a ideia inata que eu não percebi? Quanta oportunidade eu perdi, né? Porque o amparador, ele vai te auxiliar quando você está inclinado a fazer algo positivo ou cosmoético. Só que, se eu não tenho essa maturidade toda, essa lucidez, eu não vou ter auxílio do amparador. E eu vou perder muitas percepções. Penso assim. Eu senti isso durante a experiência da minha vida. Tem momentos que eu percebi ajuda, como se fosse pela mão, vai. E outras, quando eu insistia no erro, até que eu mudasse novamente novas escolhas, aí então a gente vai acertando no tempo, né? Augusto, aqui na página 23, na primeira página, ali na quarta linha da fatologia, tem ali comunicabilidade de única via. Como é que você relaciona isso com a procrastinação? Olha só,
A comunicabilidade única via é quando a pessoa, ele determina, ele fala. O que conta é o que ele fala. Ele está escutando, mas não está assim respondendo para a pessoa. Dá uma frustração muito grande para a pessoa que está, o nosso interlocutor, por exemplo, né? Então, o que vale é meu interesse. Eu sou uma pessoa egoísta, eu preciso assim, ver minhas situações superadas. Mas eu não estou pensando no outro. Em vez de ser um diálogo, é um monólogo em dois. Estou com o grupo, estou com a pessoa está falando. Aí ela perguntou, você entendeu? Essa é aquela história. Por quê? Está predominando o meu raciocínio. Eu não estou assistindo a pessoa, escutando direito. Eu não estou me assistindo também porque é uma situação patológica. Tudo bem? Sim, só comentar um pouco também sobre isso. Algumas pessoas, elas têm essa vontade de querer ficar assim, sempre explicando o tempo todo sobre vários assuntos, não é isso? Como é que você já abordou alguém que tem esse trafar aí, e como é que você tenta clarificar e falar, e tentar que a pessoa preste atenção nas suas respostas também, ou para que o diálogo seja um diálogo, não um monólogo, né? Você já teve alguma experiência assim, nesse sentido? Sim. Entendendo o meu processo, hoje eu consigo, ao conversar com alguém, se a pessoa está conectada no assunto ou não. E isso me dá uma certa frustração, mas assim, como eu sei que ele está patologicamente egoísta, eu compreendo porque eu passei por essa situação. Então, eu conversando com alguém ou com algum grupo, eu percebo se tem conexão ou não tem. A pessoa está respondendo assim, preocupada com o que ele tem que fazer. Isso é um fato. Experiência vivenciada. Então, hoje eu preciso compreender isso aí. Se eu tiver a oportunidade de falar para ele, se eu tiver intimidade para falar para ele, se eu conseguir entender o problema dele, aí vai ser mais fácil para eu entrar no assunto. Senão, vai ficar o entendido e o não entendido misturado. Ok. Tudo bem? Você quer fazer a sua pergunta? Pega o microfone, por favor. Pergunta aí para o Augusto dos Anjos, Augusto das Viagens, né? Internacionais. Não é Santos. Não faz diferença. Augusto das Viagens Internacionais. Então é o seguinte, eu sistematizei aí, minha pergunta vai no sentido da assistência extrafísica. Quando é que ela é dominadora, quando é que ela é mediadora e quando é que ela traz uma ponderação. Para a gente tentar relacionar esse item aqui da página 25, politicologia, a política da desviocracia, a política da retribuição do conhecimento recebido, a política evolutiva pessoal de autossuperação da materialidade e a política do livre-arbítrio pessoal, a política da corruptocracia, a política pessoal para descartar papéis inúteis e a política de redução consciencial e as políticas de reconhecimento e valorização dos altos esforços. Eu estou relacionando aqui com o paradoxo desassediador, o processo de assistência, as consciências extrafísicas aproximam para receber assistência, a lucidez consciencial da consciência intrafísica e nem sempre está relacionado à patologia. E aí entra aí a questão da companhia extrafísica, amparadores extrafísicos e assistência extrafísica. Às vezes você está ouvindo uma música, e você pode entrar no holopecene da música. E aí, às vezes, tudo que você vai ler, um livro, ouvir uma música, ou assistir um documentário, ou dialogar com alguém, sempre vai existir essas três possibilidades aqui. O que está acontecendo no exato momento exige se a gente for analisar dentro da ideia da politicologia, a ponderação é o caminho mais buscado.
Mas também essa politicologia também, ela pode ter um paradoxo no sentido assim de ser dominadora ou no sentido de ser tá Eu queria que você me explicasse aí, quando você bate aí na tecla várias vezes, tu tá aí, já que você trouxe um verbete aí, meio assim no estilo do Mário Quintana, né? Eu me lembro aí que o Mário Quintana tem um poema que fala que você tem um segredo, você não pode contar ele para ninguém, porque senão a pessoa conta ele para outro, nem Qual é a pergunta? Amigo, e deixa de ser segredo, né? Qual é a pergunta que você fez, que eu não entendi? Da politicologia. É que a gente tem algumas perguntas aqui ainda, temos que fazer logo. Eu queria que você ponderasse essa discussão que você acaba de fazer aí, exatamente para você fazer a defesa desse termo que você colocou aí. Posso sugerir? Faça uma pergunta específica dentro da politicologia, porque foi muito abrangente o que você falou, e é difícil eu vou responder algo assim genérico, né? Eu posso sugerir uma outra coisa? Vocês estão aqui, a gente tem algumas perguntas de teletertuliano. Eu vou pedir que vocês, então, conversem depois, pode ser? Não, rapaz, não é abrangente, não. Eu só estou te perguntando, porque também, às vezes, quando você faz um destaque e você exige que a pessoa quer te dar a atenção que você quer, tudo também está sendo autoritário, né? Então, aí tem 3 itens aqui, que é a ponderação, a mediação e esse lance de ser dominador também, né? Compreendo o seguinte, eu preciso entender o que você quer para me saber responder. Não seja, desculpa a expressão, não generaliza, põe dentro de um assunto, senão eu vou ter que dizer que vamos discutir depois, né? Porque a gente estando aqui, depois termina, a gente continua, tá? Então, professor Augusto, poderia explicar o que significa se mexer quando percebemos que estamos estagnados? Gostaria de saber em relação à conscienciologia, pois me sinto exatamente como o senhor. Fui até um tempo atrás buscador borboleta, mas conheci a conscienciologia. Estou até agora com muita teoria, porém não compreendo ainda o que tenho que fazer para sair dessa melim. Perfeito. É o seguinte, eu passei por momentos assim também. Primeira situação que eu entendo em conscienciologia, tem que entender o paradigma. Se a pessoa não entender o paradigma consciencial, provavelmente não vai sair da mesmice, não vai fazer as suas mudanças. Eu defendo essa ideia porque eu pratico isso. Entendo o paradigma consciencial que me tira dessas situações de dúvida. Eu não preciso mais esperar que alguém me diga como fazer. Os cursos já me deram condições para que eu dê os primeiros passos, depois eu vou melhorando. Não sei se eu respondi, mas tem que ter energia própria, tem que ter vontade para pegar o que foi ensinado, ver se tem lógica para a pessoa. Se tem lógica, como diz o professor Valdo, põe em prática. Um exemplo simples que eu sempre comento é o Pensene. Se nós não mudarmos o Pensene, ele fica assim, aquela situação patológica, eu tenho ódio, eu tenho inveja, eu tenho esse negócio todo, nós não vamos mudar. Nós precisamos entender que tem que entender o paradigma para dar os primeiros passos. Você tinha, antes da tertúlia, falado da sua assunção do voluntariado. Você acha que para ela, que ela já conhece a conscienciologia, se acha muito teórica e aí está ficando em melim. Você acha que para ela, por exemplo, assumir um voluntariado, se já assumiu o voluntariado, começar a fazer a docência, isso seria um se mexer? Porque ela botou se mexer entre aspas. Ela quer saber o que fazer. Sim. Acho que você não acha que seria um bom caminho ela começar a assumir uma tarefa dentro do voluntariado? Olha só, ela já fez vários cursos, ela pode fazer voluntariado, mas ela precisa perceber que as situações estão se resolvendo dentro da intraconsciencialidade dela. É preciso ter essa mudança. Não pode esperar que o voluntário carregue lá na mão, ou então que
que eu vá fazer uma coisa assim, eu vou dizer para ti, ó, faz isso. Mas você tem que experimentar, tem que fazer, tem que testar. Muda os pensene, muda a energia. Eu faço isso. Essa é a questão. É difícil? É. Temos que entender que as consciências que estão junto conosco estão afinizadas com nossos pensenes. E não querem que a gente mude de patamar. Essa é uma verdade. Nós temos que, entendendo isso, nós vamos dar um impulso para frente. Olha, chega para vocês, eu vou em frente. Quer me seguir? Eu até mando energia. Mas vai ter que me seguir, ou então procure um outro ambiente. Agora, pessoalmente, a pessoa tem que dar o primeiro passo. Muitas pessoas, não adianta falar assim, é um aconselhamento. Se o conselho fosse bom, eu podia ser um bom, né, ajudar muitas pessoas, mas acho que eu não auxilio. A pessoa tem que fazer a sua mudança. Essa é a verdade. E descobrir que ela pode mudar. Eu tenho que sair da baixa autoestima, não estou dizendo que é isso, sair da baixa autoestima, perceber que você pode fazer as mudanças. E fazendo, preste bem atenção, a primeira mudança que fizer, você vai ver o resultado. Vai assistir a pessoa que está próxima, vai assistir as consciências que estão próximas, que é aquelas que não querem que você mude, tem que se posicionar. Esse é o fato. Efeitologia, página 25, primeira linha. Gostaria que aprofundasse o efeito ansiolítico de fixar padrão homeostático. Olha só, o que é o ansiolítico? O ansiolítico é um relaxante, né? Eu sou uma pessoa que ainda tem um traço forte de ansioso, mas o efeito ansiolítico está mais tranquilo para que eu possa fixar padrão homeostático. Eu não consigo estabelecer padrão homeostático com desequilíbrio. O homeostático significa que os veículos de manifestação da consciência estão muito assim, não estão desequilibrados um em relação ao outro. Precisamos entender o que é o soma, precisamos entender o que é a energia, energossoma, qual é o efeito do psicossoma, que é o que nós temos que trabalhar até essa existência nesse plano, né? E o que acontece quando nós temos o psicossoma exacerbado? O mental soma, que é o nosso poder de discernimento, ele fica diminuído. Deu para entender isso? Acho que deu, sim. Acho que ficou bom. Posso ir, então? Paradoxologia, página 25, primeira linha e última linha. Poderia comentar o paradoxo de muitas facilidades poderem ser patrocinadas pelos assediadores extrafísicos. E o outro paradoxo você já falou, eu só vou ler para você saber qual é. O paradoxo de a zona de conforto gerar desconforto. Você já respondeu, não já? Sim. Então, se você puder responder o primeiro paradoxo, de muitas facilidades poderem ser patrocinadas pelos assediadores extrafísicos. Olha, eu comentei aqui, não sei se foi em paradoxologia, uma consciência que tem muitas facilidades de obter bens materiais. Qual é a possibilidade que ela tem de querer estudar, digamos, eu convidar ela para estudar Conscienciologia? Ela tem dinheiro, ela compra as coisas, ela viaja para tudo que é lugar. Tem gente gastando dinheiro para fazer uma viagem espacial, é uma fortuna. Agora, o que acontece com essas pessoas? Não são todas, olha, não leve isso em consideração. Algumas consciências desse nível, elas não conseguem se superar, fica o vazio existencial. Esse vazio existencial que leva assim, muitas facilidades, né? Que pode ser patrocinada por assediadores extrafísicos. Tem lógica? Em Legislogia, página 26, segunda linha, poderia falar um pouco sobre as leis cósmicas ainda ignoradas pela humanidade? Nós somos unidos ao cosmos, né? Não estamos isolados. Estamos unidos pensenicamente, energeticamente com o cosmos.
ainda ignorada, né? Ainda ignorada. O povo associa, de um modo geral, digamos, eu acho que vai além de 90%, ignora essas leis cósmicas. Quando não compreendemos essa interrelações com as pessoas, interrelações com o mundo, interrelações com o cosmos, entender da multidimensionalidade, nós vamos sendo penalizados assim, por longa data. Isso está em cada pessoa, não é uma forma assim, ó, agora vamos montar uma universidade aqui, todo mundo vai transformar a maneira de pensar e tudo. Não é assim. Tem que querer mudar. Bom, o nosso tempo se esgotou. A gente tinha mais uma pergunta aqui, mas uma você já respondeu, outra é um mito pessoal sobre a escrita de livros, não ser para mim, mas de alguma maneira também você já respondeu, que é só você se lançar, né, e escrever, que a coisa aparece. A gente então fica com a seguinte impressão, que você tem que fazer muitos outros verbetes para poder continuar ajudando a gente, né, com a sua experiência. A gente, então, aguarda os novos verbetes seus, parabeniza você por esse primeiro verbete e agradece também a sua participação. A gente agradece a todos os presentes aqui com as perguntas, com as energias, agradecemos também os teletertulianos, aguardamos vocês nos próximos dias de tertúlia. Todo dia a gente tem tertúlia de 12h30 a 2h30, então a gente aguarda vocês e a gente passa, então, para os nossos comerciais. Certo. Ok, obrigado. Eu só queria agradecer, então, a oportunidade que eu tive para defender esse verbete. Fiz com satisfação. Para mim, está trazendo resultado. Desejo que outras pessoas façam o mesmo. E, certamente, não vai ser o último verbete, porque eu estou com energia, estou com disposição, estou com entendimento. Obrigado. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 24 perguntas respondidas online. Hoje nós não temos recados. E para amanhã, nós temos o verbete ectoplasma, especialidade energossomatologia, com o verbetógrafo Hernande Leite. Muito obrigado e boa tarde a todos.